política. Hoje estamos aqui com o Cacá Leão. Cacá, grande amigo, está aqui. Convidamos você, já tem uns 3 anos, né, Cacá? Depois você vai ter que explicar por que já é a 3ª edição aqui, 3ª temporada. Medo da língua de vocês. Deixa eu ver. E hoje, para completar a bancada, estamos aqui com o Totinho e Siqueira Júnior. E vamos fazer um papo bacana aqui com o Cacá. Mas, Cacá, o papo aqui, antes de a gente começar a falar de política, de negócio pegar mesmo pesado, a gente vai falar sobre um pouquinho da sua vida. Eu quero que você conte um pouquinho da sua história. Eu vinha de lá para cá pensando, e o pessoal fala muito de fake news, dessas coisas hoje, né, na política. E você, em 2004, foi o primeiro político que eu vivenciei uma campanha onde você viveu muito fake news. Falavam na cidade de Lauro de Freitas que você dizia em cima de trio que lugar de mulher era na cozinha, que seu pai elegia até um poste. Eu queria que você começasse a falar sobre a sua vida política, onde começou tudo isso, porque hoje você é um grande articulador no Brasil inteiro, né, da Bahia. Eu acho que o Brasil tem um grande político, mas eu queria saber como começou o Cacá político e nasceu em você. Quando é que foi que a mosquinha azul picou você e você falou, agora eu sou político? Primeiro, falar da alegria de estar aqui com vocês, né? Depois, 3 anos é exagero, mas eu confesso para vocês que eu enrolei um pouquinho mesmo, viu? Desde que 2 anos, desde que eu cheguei na prefeitura, que tem aqui a insistência desse convite e nunca a gente conseguiu conciliar as agendas, mas para mim é uma alegria muito grande estar aqui ao lado de 3 amigos, né? Quando você me pediu para falar da minha vida, talvez você pudesse falar com tanta propriedade quanto eu. Esse rapaz que está aqui do meu lado é um dos primeiros amigos que eu tive na minha vida, me acompanha, já trabalhou comigo, depois decidiu ir ganhar dinheiro e cuidar da vida, mas ainda não chegou esse dia, a amizade, o carinho sempre permaneceu. Siqueira conheci ainda no Movimento Brasil Livre, na época ele de coisa, e Totinho também, que é outro querido amigo de muito tempo. Acho que 20 anos é fácil a gente contar de história de vida, de caminhada aqui da cidade de Lauro de Freitas, porque no final do dia aqui todo mundo se conhece, né? Todo mundo se conhece, então para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje no Liga da Política. Vamos poder falar um pouco de política da Bahia, de Salvador, do Brasil, de Lauro de Freitas, falar um pouquinho da vida de todo mundo. E confesso para você que quando você fala de tudo como tudo começou, a gente tem que voltar a fita já para mais de 20 anos atrás, né? 2004 foi a minha primeira candidatura e de lá para cá já se vão 21 anos, mas acho que tem 23 anos que eu comecei a militar na política, apesar de fazer política desde que me entendo por gente, né? A política é presente e é até hoje dentro da minha casa. Meu pai, João Leão, é aquele político à moda antiga, aquele político bonitão que ainda atende as pessoas dentro da sua casa, que recebe todo mundo nos finais de semana. A porta da casa, o portão da casa sempre esteve aberta. Então, foi ali que tudo começou, né? Foi ali que a história, a identidade com a cidade de Lauro de Freitas, a cidade que me deu régua e compasso, apesar de hoje fazer política na Bahia toda, no Brasil, mas com certeza Lauro de Freitas tem o seu pedaço, a sua parte guardada dentro do meu coração, porque foi aqui que tudo começou, foi aqui que eu engatinhei, foi aqui que eu andei na política, dei os meus primeiros passos. Em 2004, tive a oportunidade de ser candidato a prefeito dessa cidade. Infelizmente, a gente não teve êxito, mas talvez ali tenha sido o momento de maior aprendizado de toda a minha vida. E como você falou, naquela época o fake news não era um assunto da moda, mas já se houve boatos, já se falaram, era que elegia até um poste, que lugar de mulher era na cozinha, coisas que eu sempre disse, inclusive, que quem tivesse esse vídeo, que quem tivesse a fala ali naquele momento, eu desistia da minha vida pública, porque nunca falei, nunca tratei, muito pelo contrário, sempre respeitei a todos, aprendi na política que a política, boa política, é a política feita com propostas, mas principalmente com respeito, né? Eu acho que isso é um lema que eu carrego na minha vida.
A forma de você ser uma boa pessoa é apenas você se colocando no lugar do outro. Você se colocar e se enxergar da forma como a outra pessoa está lhe enxergando, com certeza você vai ter a oportunidade de tomar a melhor decisão. Porque, às vezes, as pessoas acham que o político pode tudo, que na política a gente pode tudo, e a gente tem os limites. Então, se colocar no lugar do outro na hora de tomar a decisão, a famosa empatia, né? Eu acho que é o segredo do sucesso. Então, esse é assim que eu acordo todos os dias com esse sentimento, desde que comecei e até hoje, sempre procurando dar o meu melhor, sempre procurando colocar o meu melhor. E, de lá para cá, já tive a oportunidade de ser deputado estadual, 2 vezes deputado federal, construir um caminho, uma carreira em Brasília, ocupando cargos de relevância e de importância dentro da Câmara dos Deputados. Em 2022, tive a maior faculdade, a maior mestrado, doutorado da minha vida, que foi caminhar pela Bahia como candidato ao Senado, ao lado de ACM Neto, que é outra figura que eu sempre admirei e aprendi ainda mais, se tornou um querido amigo. Mais uma vez não deu certo, eu respeito e sempre respeitei a democracia, e de lá para cá, nesses últimos 2 anos, tive a oportunidade de estar na Prefeitura de Salvador, voltar à Prefeitura de Salvador, agora ao lado do prefeito Bruno Reis, que é um dos melhores seres humanos que eu já conheci em toda a minha vida. Eu falava hoje, inclusive, de manhã, na Prefeitura, com o vereador Jorge Araújo, o vereador mais votado dos últimos tempos da cidade de Salvador, e dizia a ele, nesses 2 anos eu nunca vi Bruno pensar ou querer o mal de ninguém. De ninguém. Sempre procurando ajudar, sempre procurando trabalhar. Não é à toa que foi reeleito com quase 80% dos votos dos soteropolitanos. Reconhecimento da história de vida e do trabalho feito ao longo dos últimos 4 anos. Então, eu estou muito feliz vivendo o que eu vivo, fazendo o que eu faço. Me encontrei, tenho certeza que vou fazer política por muito tempo. As pessoas dizem, mas um mandato, uma importância de um mandato. Eu acho que a gente pode fazer política de todas as formas, com mandato, sem mandato. O importante é procurar fazer e querer fazer a boa política. E é isso que eu quero e é isso que eu tenho feito. Cacá, você falou que fazer política com mandato e sem mandato. Essa semana passada, tem uns 10 dias que você foi a Brasília e você, mesmo sem mandato, você circula ali tão bem, você se sente em casa quando está lá em Brasília. Você foi líder do PP por 2 anos, não é isso? Isso. Então, como é que é você? Qual é a sua relação com Brasília? Você não fala de Brasília assim, eu chego o olho brilhou agora. Não, isso é até engraçado, porque assim, eu fui muito feliz em Brasília. Muito, muito, muito feliz mesmo. Assim. Encontrei caminhos, tive a oportunidade de ser prestigiado pelos meus colegas, pelos meus pares, construir relações e vínculos de amizade que, com certeza, são para a vida toda, independente de você estar ou não como deputado, como senador, com um mandato eletivo. Nunca tive nenhuma porta fechada em Brasília ao longo desses últimos 2 anos, depois que por lá passei, né? O atual presidente da Câmara é um querido, fraterno amigo, o presidente Hugo Mota. Tenho certeza que vai fazer um grande trabalho ao longo desses próximos 2 anos à frente da Câmara dos Deputados, como era também o ex-presidente Arthur Lira, que é um amigo e irmão, tive a honra de sucedê-lo na liderança dos progressistas, coordenei as suas 2 campanhas para presidente da Câmara. Tive a oportunidade de trabalhar, quando fui relator do orçamento, de ter ao meu lado, numa das subrelatorias, o também eleito presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. Então, foi uma semana, na semana passada, passei em Brasília, participando das últimas articulações. Vivi até lá, nessas últimas semanas, momentos que não tinha vivido. Acho que o Congresso acordou em um consenso, não teve nenhum bate-chapa para os cargos da mesa diretora, nem da Câmara, nem do Senado, coisa nunca antes imaginável. Então, acho que o Congresso acordou para o que o povo brasileiro pede nas ruas, quer produtividade, quer trabalho. Acho que essa discussão de se você é de direita, se você é de esquerda, é uma coisa que deve sair de moda logo, logo.
né? Eu acho que o político ele precisa e deve ter posição, ele pode até ter ideologia, mas ele não precisa fazer disso um cavalo de batalha. Não é porque eu penso diferente de você que você é meu inimigo. Eu acho que é o contrário. A gente deve discutir, a gente deve dialogar para construir um país melhor que, no final do dia, é o que o cidadão na ponta quer, é o que o brasileiro quer. Então, é o que eu espero desses próximos 2 anos, tanto da gestão do presidente Hugo Mota quanto do presidente Davi Alcolumbre, que a gente possa reequilibrar o jogo, botar a bola no chão e ter clareza. Como eu falei, acho que o cidadão, o deputado, o senador, ele pode até ter a sua posição, a sua ideologia, mas ele não deve transformar isso numa guerra, num coliseu, num cavalo de batalha. Eu acho que toda discussão ela pode e deve ser feita, mas dentro de uma civilidade, dentro de um respeito mútuo que deve prevalecer, porque, no final do dia, é o que a sociedade exige. Cacá, aí você falando aqui um pouco da sua história, eu estava lembrando um pouco aqui dos últimos 20 anos de política nacional que nós passamos, né? Eu comecei era um pouco de política já naquela época do Collor, e aí eu comecei a entender um pouco de política, participar um pouco de política, porque ali foi... Antigo, né? Collor de Mello, irmão. Collor de Mello, o cara daquilo roxo. Eu nem lembro desse negócio aí. A gente não era nascido seus cabelos brancos são o quê? Pintados, né? Tá certo. Pinta de branco pra poder. Tá bom. Então, eu lembro que começou, acho que ali começou uma revolução realmente, dizer assim, a gente saiu daquele governo de Sarney, né? Depois de Sarney, não nem lembro, foi de Sarney. E a gente foi para o Collor de Mello, que foi praticamente uma virada de chave, né? Tipo, foi a primeira eleição pós a Constituição de 88. Foi aquela coisa assim, botamos aquele cara novo, aquele cara que andava de jato da FAB, tipo, era um Top Gun, tipo um Tom Cruise, mas ia dar certo. Aí veio o impeachment de Collor de Mello, né? E aí o Brasil começou a viver um novo tempo. E para mim aquilo ali foi uma outra virada de chave em muito pouco tempo. O Brasil tem um histórico de muitos impeachments, né? Nós tivemos toda a história, 6 ou 7 impeachments aí. E a gente vive há um bom tempo isso já, uma polarização. E essa polarização começa na época de Collor de Mello, né? Que foi com o Lula que começou. E ela veio mudando de tempos em tempos. E piorou ao extremo quando chegou na eleição de Bolsonaro contra Lula, que foi aquele ápice. Eu digo até que foi um pouco antes, né? Porque quando o Bolsonaro foi eleito presidente, a gente viveu uma polarização muito grande dos bolsonaristas não quererem que tivesse um outro candidato de um centro, que Bolsonaro sempre foi centro, nunca foi direita, sempre foi centro do meu ponto de vista, até porque ele mesmo afirma que ele sempre foi centrão, né? Mas ele queria ser o patrono, queria ser aquela imagem, né? E fazia com que, motivava com que a militância dele atacasse outras pessoas que se colocassem à disposição da população com uma imagem a disputar com o próprio Bolsonaro. E ali houve aquela briga, Lula estava inelegível e preso, até os 45 minutos que ele pôde, ele ficou criando aquele factoide, e aí abençoou Haddad. Haddad perdeu para o Bolsonaro, e depois veio a reeleição de Lula. Nesses 20 anos aí, que você 23, 25 anos de política quase aí, você acabou de falar que a gente precisa pacificar o Brasil. Você acha que a gente consegue... Qual é a maneira que a gente consegue pacificar? Porque eu vejo hoje o PT, ele continuar criando a narrativa em cima do bolsonarismo, porque acho que, para mim, o PT e o bolsonarismo, esse radicalismo de ambos, é necessário para deixar sempre o Coringa e o Batman. Cada um tem o seu Coringa, cada um tem um Batman. Para poder ter essa rivalidade e não trazer um candidato mais centrado e que possa anular esses dois. Você consegue enxergar isso também ou é uma imagem só minha, essa política? Na verdade, eu concordo com grande parte do que você falou. Eu só acho que isso até começou um pouquinho antes, né? A gente começou a viver isso já na discussão do impeachment da presidente Dilma, né? Quando o povo foi às ruas, sim, uma parte grande da população foi às ruas, e a partir dali a gente começou a ter uma certa guerra de torcida, né? E nesses momentos de crise, nesses momentos de dificuldade, é quando o radicalismo se sobressai ainda mais, né? A gente teve ali aqueles 2 anos, quase 2 anos e meio de governo do ex-presidente Michel Temer, né? Que tentou equilibrar isso, infelizmente, por interferências externas, por problemas de justiça, por diversos acontecimentos, né? Que vieram à tona ao longo dos seus 2 anos e meio
de mandato, ele não conseguiu dar as respostas que a população necessitava, apesar de, na minha opinião, ter feito um trabalho de gestão importante. Quer que eu diga com você aqui? Para mim, foi o melhor presidente dos últimos 10 anos do Brasil. Também, Temer. Ele fez um trabalho de equilíbrio das contas públicas, colocou em discussão matérias importantes, impopulares, duras, mas que hoje, principalmente, a gente vê a importância daquilo que aconteceu e a falta do que deixou de acontecer justamente pela falta de apelo e de apoio popular que o governo dele tinha naquele momento, né? A gente votou no Congresso, naquele momento, pautas duras, mas que se faziam necessárias para o equilíbrio fiscal do nosso país, para que a gente, inclusive, não estivesse vivendo o que a gente vive hoje. Inflação batendo recorde, dólar numa taxa elevadíssima, combustível em preços assustadores. O custo de vida em si da população. E, a partir dali, foi quando se surgiu a figura de Bolsonaro, né? A criação da figura do bolsonarista, né, que é até engraçado, é o cara de direita radical que se coloca. Eu tive a oportunidade de conviver por 4 anos com o Bolsonaro como deputado, né? Ele foi meu colega deputado, era um cara que tinha as ideias dele, tinha as colocações dele, mas eu também nunca tinha enxergado nele esse radicalismo todo que se despertou durante o processo eleitoral e principalmente durante o seu governo, né? Quando Lula ficou impedido de ser candidato, você já historiou aí, eu não vou precisar repetir isso, e Bolsonaro venceu Haddad e, ao invés de, após a vitória, tentar se buscar um equilíbrio, não. O que se foi se aumentando, foi se insuflando as massas, né? A gente teve uma eleição de 2022 que praticamente a gente não tinha proposta, um candidato não dizia como é que ele ia resolver os problemas da economia do país, como é que ele ia resolver o problema da inflação, ele ia resolver os problemas que afligem diretamente o dia a dia do cidadão. A gente tinha uma disputa onde quem acabou vencendo, que foi o atual presidente Lula, ele dizia que o cidadão ia voltar a tomar cervejinha no final de semana e ia comer picanha. Ele só não dizia como era que ele ia fazer isso. Meu amigo, né? peraí. E do outro lado, a gente tinha o outro acusando o Lula de presidiário, de ladrão, de isso, de aquilo outro, e não dizia como é que ele ia solucionar os problemas do nosso país. O resultado acabou, Lula venceu as eleições e até hoje ele não conseguiu dizer como é que o cidadão vai tomar cervejinha e comer picanha. Não está podendo chupar laranja, meu amigo. Não está podendo chupar laranja. Se imagine, se nem laranja o cidadão está podendo chupar, que dirá tomar a sua cervejinha e comer a sua picanha no final de semana. Então, a eleição foi vencida por uma parte da população que, na verdade, a gente tinha o eleitor de Lula, o eleitor de Bolsonaro, e, no final do dia, o cara que votava contra Lula e o cara que votava contra Bolsonaro. Como quem votou contra Bolsonaro foi maior, a gente teve a eleição mais disputada dos últimos tempos e Lula acabou vencendo a eleição e ainda não teve condição de reequilibrar esse jogo, porque continua também insuflando a sua torcida, ainda não esqueceu do passado, não esqueceu de Bolsonaro. O seu governo, na verdade, no final do dia, a gente já está com 2 anos de governo e ele ainda não disse para que veio. Cacá, você acha que esse clima que você falou que foi criado na eleição de 2022... De 18 para 22. 18, 22. Você acha que esse clima também passou para a eleição municipal, onde você já um apontando o dedo para o outro e falta de projeto para a cidade, falta de construção para a cidade? Talvez por isso, até acho que para mim a campanha de Bruno foi o que você tinha o que entregar, do que eu acompanhei na Bahia e fora da Bahia. Eu fiz campanha em Goiás e Bahia. Eu via muito isso, um candidato apontando para o outro,
levantando problemas pessoais. Então, assim, você não tinha nada de entrega de conteúdo. Na campanha de Salvador, você tinha Bruno fez isso, e o Kleber Rosa também fez, e por isso ficou em segundo, porque o terceiro colocado, que era Geraldo Júnior, também só queria saber de apontar. Pausa. Terceiro colocado foi Brancos e Nulos. Como? Brancos e Nulos, terceiro colocado. Entendi. Mas você, rapaz, deixa... Não, tô falando verdade. Deixa o cara aqui. Não, eu tô falando a verdade. Deixa eu ver esse governo. Não, peraí. Bruno, Kleber Rosa, Brancos e Nulos, Geraldinho. Pronto. Tá bom. A ordem é essa. Vamos ser justos. Você acha, Cacá, que isso está refletindo na política municipal? Você acha que isso... Você falou que tem que melhorar, essa polarização tem que acabar para poder a gente começar a pensar e produzir. O Brasil começar a produzir. Você acha que isso está melhorando ou está piorando? Porque eu enxerguei isso muito nessa municipalidade, que não tinha. A eleição municipal tinha particularidades que era assim, você discutia a rua, o buraco da rua, a iluminação do poste, a praça, então, assim, que foi o que foi feito em Salvador. Salvador, isso foi muito bem feito. Você discutia, de fato, a cidade. Agora, em outras cidades, eu pouco vi isso. Eu vi muito mais esses ataques pessoais, que eram um reflexo dessa campanha de 18. Principalmente São Paulo, né? Exato. A de 18 foi assim, a de 20, a municipal já não foi tanto assim. A de 22, nacional, foi muito pesada desse jeito. E eu vi essa campanha de 24 muito forte. Talvez Salvador com menos reflexo disso, mas por onde eu passei, por onde eu pude observar, eu via muito essa questão de ataque pessoal. Você acha que isso tende a piorar ou melhorar? Dito isso, só complementando o Paulo, você não acha que essa cultura de embates pessoais está vindo de esferas superiores e descendo a níveis estadual, municipal, enraizando essa cultura? E você vê isso como mudar isso? Olha, eu acho que realmente isso tem crescido, tem se agravado, né? Porque isso para mim é um problema grave, né? Acho que isso ainda está um pouco menos radical na eleição municipal, porque a eleição municipal realmente é a eleição do dia a dia, né? É a eleição do cidadão, onde o cidadão tem a oportunidade de avaliar o trabalho do prefeito, o trabalho do vereador, né? Que o nome já diz, o vereador é quem vê a dor, né? O cara que está presente no dia a dia do trabalho da população e diariamente com o trabalho do prefeito. Então, eu acho que, principalmente aqui na Bahia, nas eleições que eu acompanhei diretamente, eu estava focado na reeleição do prefeito Bruno Reis e também nas eleições de diversos municípios onde a gente atua politicamente no interior da Bahia, inclusive aqui na cidade de Lauro de Freitas. Isso ainda ficou um pouquinho distante, né? É óbvio que muitos candidatos tentando se colar com a imagem, eu sou o candidato de Lula, eu sou o candidato de Bolsonaro, eu sou o candidato disso ou aquilo, quando, na verdade, no final do dia, o cidadão queria ouvir propostas e acabou escolhendo quem apresentou as melhores propostas, separado de ideologia política, separada de coloração partidária, né? Acho que teve muito candidato que tentou se esconder atrás da carapuça do candidato de Lula, do candidato, porque eu sou o 13, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e quem não é disso aí é de direita radical, é bolsonarista, é botar carimbo, e no final do dia o cidadão, o eleitor, teve a oportunidade de escolher e principalmente de julgar o que é que estava acontecendo no dia a dia da sua cidade, né? Não é à toa que a gente teve, por exemplo, em Salvador, o prefeito reeleito com quase 80% dos votos. Por quê? Porque a população de Salvador entendeu que ele estava preparado para o cargo, que ele estava fazendo um bom trabalho, estava dando a sua parcela de condição para que a cidade avançasse, né? Do outro lado, a gente via aí, como você falou, Kleber apresentando propostas que a gente sabe, até eu respeito muito, acho que ele é um grande político, tem todo o direito de fazer, mas discussões que no papel ou no microfone poderiam até soar de forma interessante, como, por exemplo, a tarifa zero do transporte. Coisa linda, quem né? vive na administração sabe que isso é execuível. Todos os prefeitos
que implantaram e que acabaram fazendo isso, muitos deles estão tendo que voltar atrás agora, pós-eleição, porque estão vendo que não têm condição de bancar. Inclusive, restam pouquíssimos municípios, aqui na Bahia, por exemplo, que ainda têm o seu transporte público. Né? Você pega as cidades de 100, de 150 mil habitantes hoje que não tem mais o transporte público, que o transporte funciona de forma clandestina. Então, foram temas que foram discutidas e foram motivações que levaram às eleições, mas eu tenho muita esperança dessa safra de prefeitos que se elegeram agora, prefeitos que se reelegeram agora, que possam dar a sua contribuição para que, em 2026, a gente tenha uma eleição tanto estadual quanto nacional diferente, que a gente deixe de lado esse radicalismo, que a gente possa ter de volta as boas ideias, as boas propostas, a gente possa votar verdadeiramente em quem representa a nossa cidade, que representa o nosso estado, votar naquela pessoa que tem a condição de trabalhar verdadeiramente, de prestar serviço, de fazer acontecer pelo povo, que é o que verdadeiramente importa. Rapidinho. Agora, que ninguém nos ouça, eu quero pedir a você, quando você tiver a oportunidade de ver com o Pivete do Calabar, que dizer a ele que a inteligência dele em dar um checkmate no governador Jerônimo me surpreendeu em relação ao transporte público. Porque foi o que, basicamente, entre aspas, foi tentado nominar a pauta daqui, foi a retirada das linhas de ônibus pela prefeitura, quando isso, o próprio ex-candidato a prefeito pelo lado do PT, era presidente da Câmara e tinha ciência que existia um termo de acordo entre o CCR, Governo do Estado e Prefeitura de Salvador, das retiradas das linhas para o subsídio do metrô. Você tira a linha, porque se tem ônibus, o cara vai usar o ônibus, vai usar o metrô. Aí, acusaram o prefeito de tirar as linhas dos bairros pobres, da periferia, de prejudicar a população mais pobre. Bruno, o Pivete do Calabar, como eu gosto de chamar ele, sabiamente deu um checkmate no governo. O que foi que o Bruno fez? Essa semana entregou ônibus e devolveu linhas. Hoje o metrô, ele não é totalmente rentável. O governo ainda paga passagem para mantê-lo. Ou seja, o que é que o Bruno está fazendo? Está devolvendo um ônibus que eles tanto pediram à população e está aumentando a conta do governador com a CCR Metrô. Ou seja, deu um checkmate caladinho, às custas do que quem fala demais depois, no final do dia, dá bom dia a jegue. Geraldo Júnior bateu tanto nisso, que agora o governador vai ter que se virar, porque automaticamente, quando você devolver as linhas, as pessoas não vão querer ficar perto do metrô. Elas vão utilizar o ônibus. Se hoje tem 300 mil pessoas utilizando o metrô mensalmente, eu não sei exatamente o número, vão diminuir. Automaticamente o governo vai ter que desembolsar mais dinheiro para a CCR e metrô. E como ele vai resolver isso? Só Deus dará. Então você manda um abraço para Bruno sobre esse checkmate aí, que pouca pessoa percebeu esse checkmate de Bruno. Na verdade, realmente isso foi uma discussão, Siqueira, que aconteceu durante a campanha e que todo mundo que sabia, todo mundo que viveu naquela época, por exemplo, eu estava em Brasília na época da viabilidade do TAC, que foi assinado, do acordo que foi feito entre o município de Salvador, governo do estado e a concessionária que gere hoje o metrô, para viabilizar esse meio de transporte que é importante para a nossa cidade, que traz velocidade, e ninguém aqui desconhece a importância do metrô para a cidade. Do metrô para a cidade. O prefeito Bruno Reis hoje é uma das pessoas no Brasil que mais conhecem dessa matéria, que mais conhecem desse trabalho, e na campanha, de forma desonesta, eles utilizaram desse tema, tentando colocar a culpa disso na prefeitura e no prefeito. Né? Transporte público é um problema, a gente já falou aqui há pouco da dificuldade e Bruno assumiu isso, que é o todas problema as dele. Cidades. O prefeito tratou isso de forma séria, de forma responsável, tanto no seu programa de televisão, na campanha, e vendo as ilações que foram feitas, assumiu o compromisso de reativação das linhas, e elas estão acontecendo. Mas você concorda comigo que o governo do estado vai pegar diversas linhas já foram reativadas. Né? Chegaram ônibus novos agora. Chegaram ônibus novos, vão chegar mais ônibus novos até
o final do mês, para que mais linhas sejam reativadas. Infelizmente, no final do dia, essa conta não fecha, né? O subsídio para o transporte ainda é muito grande, ainda tem que ser feito de... O governo federal tem que ajudar ainda. O governo do Estado acaba, no final do dia, também não fazendo a sua parte, porque ele poderia dar um incentivo, a isenção do ICMS para o óleo diesel dos transportes. Isso faria com que a gente pudesse até baratear a passagem para o cidadão que vive, que pega ônibus todo dia, que não tem uma vida fácil, mas parece que o governo só está interessado em criticar. O governador, outro dia desse, fez uma crítica sobre o aumento da passagem, que ninguém gosta, e aumentou o metrô. 15 dias depois aumentou o metrô, e a gente está vivendo aí, nesse momento, inclusive, o transporte metropolitano fazendo paralisação, fazendo manifestação, e ele já anunciou que está calculando que também vai dar o aumento do transporte metropolitano sem renovar a frota. Pior de porque tudo, né? A gente pega, quando a gente vai fazer, e a gente faz muito pesquisa para entender o que é que está passando na cabeça do cidadão, as maiores queixas, quando se fala de ônibus velho, de ônibus sujo e de tudo, são os ônibus que fazem o transporte metropolitano. A frota de Salvador tem sido renovada, mais de 50% dela já foi renovada nesses últimos 4 anos na gestão do prefeito Bruno Reis. Mais ônibus novos vão chegando. Então, no final do dia, fica essa falácia, fica essa ilação, e quem acaba pagando a conta é o cidadão que precisa utilizar. Só para fechar aqui essa questão de transporte público. Voltando a ficha um pouquinho, ao tempo um pouquinho, a gente lembra que o governador Jerônimo, assim que tomou posse, né? Ele gravou uma playlist para levar para os chineses, que ele ia comprar aqueles trens para botar no subúrbio. Você lembra disso? Você teve acesso a essa... Sim. Lembra que ele pediu uma playlist para levar para os chineses? Foi para a China, passeou, andou de metrô, andou de trem e tal, que ia trazer para a suburbana, que foi tirado na época de Rui Costa, né? Que a população mais carente, pobre e preta está hoje sem os trens dos subúrbios, graças ao nosso governador Rui Costa. Aí ele foi para lá, passeou, gastou dinheiro, levou a comitiva maravilhosa, levou a playlist de música que foi selecionada pelos apoiadores dele. Quando voltou sem trem, sem nada. E o que é que acontece? Comprou uns trens lá de Mato Grosso com 10 anos de comprados que estão lá parados. E aí vai colocar aqui em Salvador como se fosse, digamos assim, uma Ferrari ou algo do tipo, e para a população. Ou seja, nós gastamos dinheiro com as viagens de Rui Costa, deixamos a população em praticamente muito tempo sem utilizar o transporte público, e agora a gente vai ter trens com 10 anos de comprados, Deus sabe quando vai começar a operar, em Salvador. O que é que você acha desse tipo de gestão, Cacá, que promete também uma coisa e entrega a outra totalmente diferente? Essa questão de compra, isso também aconteceu, acho que com a implantação do metrô. Se eu não me engano, foi até João Leão que destravou quando veio aqui para a Casa Civil, não foi? Na verdade, isso era uma discussão que acontecia dentro da prefeitura, e João Leão, quando veio para a Casa Civil, entregou ao Estado, que era quem verdadeiramente deveria gerir isso aí. Mas a gente passou por esse imbróglio, a gente passa... A população do subúrbio sofre, né, até hoje, com essa questão. Permita-me uma vírgula, imbróglio ou embromation? Com essa situação da desativação dos trens do subúrbio, com a promessa da implantação do VLT, que virou uma grande novela, como diversas outras, né? A gente pode citar aí a Ponte Salvador-Itaparica e diversos outros Posso lembrar embrólios outra? Que estão aí. TCA, quando pegou fogo, queria ser entregue em tempo recorde. Pois entendeu? Então, assim, no final do dia, quem acaba sofrendo com isso é a população. Acho que a gente precisa respeitar a democracia. Eu acho que acho que quando você se elege governador, quando você se elege prefeito, quando você se elege presidente da República, você tem que esquecer que você foi votado por uma parte da população e governar para todo mundo, né? E aí está no final do dia, a população que tinha a oportunidade de pegar o trem, mesmo era a melhor dos transportes, era o melhor dos mundos,
Não era. A gente sabe que não era. Mas o pior é o que acontece hoje, que não tem. Isso aí está atrapalhando tanto a questão da mobilidade em Salvador para Lauro de Freitas, porque existe um gatilho para esse metrô expandir até aqui, e esse desestímulo vai tardar mais ainda essa ampliação, porque para o metrô da ponta do aeroporto até chegar aqui, que é a última estação seria no Parque Shopping, tem que atingir um pico de 6 mil pessoas hora pico. Entendeu? Então, com essa desestimulação de o pessoal usar o metrô, vai tardar mais ainda essa ampliação da linha. Vai ter ampliação até o Campo Grande agora, né? Quem sofre é a população. Na verdade, a gente sabe, no final do dia, que a dificuldade para fazer as coisas acontecerem, por causa dos reflexos da economia, é muito grande, né? Eu acho que toda e qualquer conversa ou discussão de expansão do metrô nesse processo vai ser mais uma promessa que o governo vai fazer, provavelmente vai querer utilizar na campanha, mas que a gente sabe das dificuldades de saírem. É importante, o metrô precisa ir ao Campo Grande, como não deve ir até o Parque Shopping, não. Deve ir até Portão para depois Jauá, ir até a linha verde, para que a gente possa ajudar a desafogar o trânsito da Estrada do Coco, que é talvez hoje um dos maiores problemas da cidade de Lauro de Freitas, de toda a região metropolitana. Você acha que falta um pouco da intervenção do governo do estado na região metropolitana como um todo? Assim, você acha que o governo deixa de estar muito nessa região, tanto que isso é reflexo dentro a urna diz muito isso, né? O PT não é muito bem votado dentro dessa região. Você acha que falta um pouco do governo ser mais atuante nessa área da Bahia? Não só na região metropolitana, eu acho que falta, e aí na região metropolitana a gente acaba tendo, porque você acaba tendo uma comparação muito grande do reflexo de Salvador, né, das políticas que são feitas na cidade, então isso acaba refletindo nos governos, nas urnas, né? Eu acho que o governo precisa tratar de forma mais séria esse problema. O problema da mobilidade urbana é um problema que é um problema mundial, né? E aí o governo federal, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Congresso Nacional como um todo, precisa entrar de cabeça nesse tema para criar uma forma de viabilizar. Não existe outro nome para ser dado que não a viabilização, o subsídio do transporte, para que a gente possa ter uma passagem mais barata, um transporte de melhor qualidade e investimentos de mobilidade urbana, senão a gente vai ficar refém. Você chega, com todo respeito às pessoas que lá estão trabalhando, mas você chega hoje em qualquer aeroporto do país, você é assediado na saída, no desembarque, pelos transportes clandestinos, na frente da polícia, na frente de todo mundo, sem nenhum tipo de cerimônia. Onde você tem aqui, por exemplo, no aeroporto de Salvador, o metrô, que ele leva até ele, você tem os táxis credenciados, você pode pedir um aplicativo de forma formal, mas o desembarque, quando você chega de cara no desembarque, o primeiro que você tem é o informal, que deveria ser regulamentado, que devia estar ao contrário, trabalhando pela sua regulamentação, para que pudesse ter o seu espaço de trabalho como um todo. Então, acho que os governos precisam tratar de mobilidade urbana de forma mais séria e não trazer ilações ou falácias ou promessas esdrúxulas durante campanha eleitoral. Você tocou numa coisa, Cacá, e não sei se você sabe, mas eu rodo aplicativo de vez em quando. E Fabrício sempre foi um grande parceiro que hoje deixou a prefeitura, deixando hoje um legado muito grande na questão de mobilidade e também de trânsito. E eu sempre tratei com o Fabrício muito a questão dos motoristas que ficam ali no aeroporto. E aí ele me disse, pô, Siqueira, eu dei uma parada em relação a isso, porque na época da campanha isso virou uma pauta que existiu muito fake news. Ah, isso aqui não presta, isso não presta, não presta. Queria pedir a você, eu pedi até a Randa esse pedido também a Tinoco, queria pedir a você que a gente desse continuidade a um projeto que já existe na prefeitura, que o próprio prefeito já tem ciência, já mandou até tocar esse projeto, para retirar aqueles motoristas na frente do aeroporto e colocar em um lugar digno, porque aquilo ali favelizou o aeroporto de uma maneira... A gente está já em fase adiantada de discussão. O secretário Fabrício, que felizmente
deixou a prefeitura hoje, participamos lá da despedida dele. Agora chega o Pablo, que é um jovem muito capaz, que vai ter a oportunidade de dar continuidade a essa discussão e a esse projeto. A gente já está em fase final de negociação com a concessionária, a Vinci, né, que é a concessionária que opera o aeroporto de Salvador, para que a gente possa fazer, ali na lateral, um local digno, com uma sala de espera, com local de descanso, não realmente aquilo que está... Aquela favelização que está na frente do aeroporto. Ali hoje, né? A gente já está aí em fase adiantada de projeto, a gente já mandou o projeto, eles retornaram, a gente mandou de novo com algumas adequações, a gente ainda está aí um pouco no estique e puxa. A Vinci é muito chatinha, algumas coisas ali. Porque ali no final do dia tem algumas coisas, ali tem, o que eu digo, o trabalhador está ali, viu ali uma oportunidade, então ali você tem barbearia, você tem bar, você tem um bocado de coisa, porque às vezes o cara está ali esperando o passageiro, aproveita e corta o cabelo. Né? Foi até um pedido meu a Fabrício que colocasse um banheiro realmente para a pessoa tomar um banho. Disse, colocar ali a um banheiro para tomar um banho. Então aí tem, eu não vou fornecer água, eu não vou fazer isso. Então a gente está ali na fase final de discussão, já andou muito. Eu acredito que nesses próximos meses a gente vai conseguir ter a aprovação da Vinci, da concessionária que opera o aeroporto, para que a prefeitura possa ali naquela lateral entrar um pouquinho ali e construir uma área onde o motorista vai poder esperar ali o seu aplicativo tocar e com condições humanas verdadeiramente para poder trabalhar. Aproveitando isso, eu também vou trazer em primeira mão aqui, eu estava negociando com o Fabrício pontos de espera, que eles são os pontos de apoio que já existem em São Paulo. Né? O que são esses pontos de apoio? Eu conversando com o Fabrício, estou falando aqui em primeira mão a vocês, o Fabrício tinha até um projeto já, que são containers, que as próprias operadoras, a Uber 99, elas já se colocam à disposição para poder ajudar financeiramente isso. Tipo, ali na Rótula do Abacaxi, nós temos aqueles canteiros ali que ficam ali totalmente abandonados, servindo de estacionamentos e moradias para pessoas de rua, nada contra, mas que podem ser aproveitados aquele espaço que está ali sem nenhum tipo de arborização, algo do tipo, que foi cercado, colocasse ali 10, 15 carros, e com um container que ficasse um permissionário pela prefeitura, gerando emprego, gerando renda, que os motoristas tivessem acesso. Existem horários que o aplicativo dá caída de chamada, que geralmente é a partir de manhã, é das 10 até as 11h30, mais ou menos, ele dá uma caída de chamada, e de tarde é das 2 horas até as 4h30, que é quando realmente dá uma caída de chamada. E às vezes o motorista está na rua e ele não quer entrar no shopping, ele não quer parar porque ele quer ir no banheiro, alguma coisa do tipo, mas ele quer ir num lugar onde tem Abraão, que fica ali em Udina, que já é um cara que é conhecido pela galera, que vende o feijão, vende o suco, vende tudo. Então ele quer ir encontrar os amigos. Salvador também tem a Kombi, né? O pessoal fica ali. Então, assim, seriam locais, tipo, debaixo de viadutos, que estão praticamente, digamos assim, sem um cuidado necessário, que tornaria ali um ponto de encontro para o motorista, geraria emprego, geraria renda, o motorista poderia ficar ali. Aí Fabrício, pô, Siqueira, mas eu não posso botar 30 carros, a gente não tem que botar 30. Se couber 5, vai ser 5, se couber 10, vai ser 10. Então, pegar pontos que existem ali, para que possa fazer esse ponto de apoio, se puder contar com a sua ajuda em relação a isso. Eu não conheço esse projeto, mas vou conversar com o Fabrício. É um container, basicamente é um container. Saber como é que está isso, porque eu tenho certeza, tudo que vem para melhorar, para ajudar, com certeza, e conhecendo como eu conheço, conta com o apoio do prefeito Bruno Reis. Então, eu vou conversar, aproveitar essa transição aí que deve acontecer agora nesses próximos dias, do secretário Fabrício com o secretário Pablo, para perguntar a ele, para me inteirar disso aí. Lhe agradeço aí em nome dos motoristas de aplicativo, porque realmente é uma pauta grande disso aí. Com certeza, vamos fazer. Agora, a pimentinha, do qual foi aí, depois eu vou falar, que eu gosto de falar um pouquinho, né? A gente teve uma discussão muito grande também na época das eleições sobre a venda de terrenos, né, desafetados da prefeitura, né? Foi uma pauta aí que rolou, que envolveram Gilberto Gil, que Gilberto Gil não queria que vendesse aquele terreno ali, porque aí a prefeitura ia pegar a área verde, que ia fazer, que ia acontecer. Estranhamente, o governo do estado, essa semana passada, já anunciou venda de terreno, que é o antigo centro de convenções que eles deixaram acabar, o centro de convenções deixaram acabar. Existe lá o centro de convenções tinha um prédio lá, mas virou terreno. Não, ele já está lá, né? Os destroços ainda estão lá. Os destroços, porque na época eles deixaram acabar. Hoje só tem como não, estranhamente, o centro de convenções, o Odorico, e a rodoviária que não foi nem inaugurada, mas já está em pauta de venda.
Porque a rodoviária nova é lá em Águas Claras. Nem inaugurou, mas o governo já botou para ser vendida já, viu? Ou seja, 3 terrenos. Para a prefeitura, é expansão imobiliária, é vinda para os amigos, etc e tal. Para o governo do estado, pode. Como é que você vê essa discrepância, principalmente um terreno com uma rodoviária que nem está pronta ainda, já ser colocado em pauta para venda? Que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? É aquele ditado popular. Essa questão foi à tona na campanha de venda de terreno, onde, na verdade, o que estava sendo vendido ali não era uma área verde. A área verde continua e continuará intacta. Né? É apenas o potencial construtivo para que o terreno do lado pudesse subir, viabilizar um empreendimento imobiliário ali na região da Vitória. Isso acabou se tornando uma pequena polêmica, mas acho que no final do dia o cidadão nem ligou para isso, porque estava preocupado realmente com a melhoria de vida das pessoas. Eu acho um absurdo o que você falou, a gente ter ali o centro de convenções, o antigo centro de convenções inacabado, podia ter sido. Hoje, Salvador, é impressionante a demanda que o Centro de Convenções de Salvador tem. Você não acha data? Você não tem data em 2025. Se você precisar, ele é formato de asas, né? Se você precisar hoje usar as 2 asas em conjunto, você não tem em 2025 nem em 2026 datas disponíveis para fazer eventos, porque ele já está locado. E olha que ele só aluga, ele só agenda com o pagamento do sinal antecipado. Então, você não tem nem em 2025, nem em 2026 datas 2026 já? disponíveis para fazer eventos que ocupem o centro de convenções inteiro. Para usar um lado ou para usar o outro, você ainda consegue ali para setembro. O sinal está dando certo. Você chega lá, fez um evento hoje, deu certo, você já agenda o próximo ano. O próximo ano já está organizado. E você fica e acaba ficando... Então, Salvador já comporta um outro centro de convenções. O prefeito está estudando e viabilizando, né? No subúrbio, né? No subúrbio, ali onde funciona a atual sede da prefeitura, né? Manda o governo do estado entregar aquele para a prefeitura. A prefeitura deve sair dali agora, nesses próximos meses, né? Já há uma decisão judicial transitada em julgado. A gente já finalizamos o aluguel do prédio do lado. Vai sair dali do prédio que funciona. Hoje? E vai. Maravilhosa, vocês vão perder. Não, a gente vai para o prédio do lado. Né? Tem o prédio ali que é da Diocese. Né? Não, na verdade, para manter a localização, né? Para você manter o fluxo. Né? O prefeito Bruno Reis quer levar e deve levar até o final desses próximos 4 anos todos os órgãos da prefeitura ali para o centro da cidade, seja para o comércio, seja para o centro histórico. Que o governo do estado também deveria fazer isso para movimentar o comércio, porque estava acabado. Melhorar o comércio, para trazer ainda... Já se melhorou muito ao longo desses últimos anos com o apoio da Guarda Municipal, mas uma sensação de segurança para o Pelourinho, que é o nosso cartão de visita para o mundo, né? Então, a gente vai sair dali, daquela área onde está, aquele prédio vai ser desmontado. A gente ainda está em discussão, tem algumas propostas, tem alguns pedidos da Universidade Federal para que ele seja remontado na área deles, para eles fazerem um museu da história de Salvador. Recentemente recebemos também um pedido da ONU para que se pudesse implantar a sede deles, né? Eles funcionam hoje Break news aqui, no elevador Lacerda, e a prefeitura vai mudar para o prédio do lado, onde funciona hoje o Museu da Diocese. O museu vai ser realocado para a Catedral, e a sede do Palácio Municipal vai funcionar ali no prédio ao lado, 30 metros depois de onde ele funciona depois. E ali naquela área, o Palácio do Rio Branco já foi concedido para um grupo hoteleiro, né? Vai ser Break construído... news, faz o corte. Na verdade, isso está na mídia já há bastante tempo. E um grupo hoteleiro ganhou a concessão e a gente está em discussão para que eles operem ali onde funciona o estacionamento da prefeitura hoje, onde tem uma estação da Coelba embaixo da praça, né? Embaixo da praça, a gente está fazendo um projeto para realocar
a subestação da Coelba ali para a esquina da Praça Castro Alves, né? E aquele vão O todo anexo que vai ali da ficar, Câmara aí, aquele vai vão continuar? todo ali que fica ali embaixo, provavelmente a Câmara vai ser deslocada para o Glauber Rocha, que é ficar ao lado do onde a prefeitura vai Sim. funcionar. E a gente tem ali aquele vão todo livre, com vista para a Baía de Todos os Santos, que hoje Privilegiadíssimo, né? de coisa, se transforma num novo centro de convenções também da cidade de Salvador, em conjunto com o elevador Lacerda, que está sendo reformado, deve ser entregue nos próximos dias, né? A obra física já está pronta, falta só a Otis, que foi quem ganhou a licitação para a implantação dos elevadores, finalizar os seus trabalhos, para que a gente possa integrar e fazer uma integração do Palácio do Rio Branco com o elevador Lacerda e com um novo centro de convenções na região do Centro Histórico de Salvador, para trazer ainda mais vida para aquela região, para influenciar o comércio e melhorar ainda mais a circulação de pessoas. Sem muita, digamos assim, sarcasmo, o que é que você achou da declaração de Rui Costa, ou de Jerônimo, dizer que o turista vem para a Bahia porque tem segurança? Talvez ao lado dele. Né? Ou do vice, né? Que tem 40 seguranças, né? Ao lado dele. Né? A situação de insegurança, a falta de segurança, hoje não está restrita mais a Salvador e as grandes cidades. Chegou nos pequenos municípios, a população hoje sofre, o comércio sofre, porque acaba tendo que fechar as suas portas mais cedo, as pessoas têm medo de sair de casa para... Eu pego muito turista fazendo aplicativo. Nas ruas, então o toque tem uma de recolher coisa hoje existe, né? é real, a gente vê tá na rua e ouve todos os dias nas madrugadas tiroteio, policiais sofrendo com dificuldade, o armamento velho, o colete vencido. Então, se tem uma coisa que o cidadão não tem e não sente, é a presença da segurança pública. Você viu a postagem do ex-prefeito Assemineto sobre isso? Hoje não vi. No Instagram? Não, depois não dá uma olhada. Vou olhar, porque hoje eu não... Vou lhe dizer, o rapaz que fez aquilo ali merece uma medalha, viu? Porque o rapaz que fez aquilo merece uma medalha. Inclusive, já vamos falar de 2026. A Assemineto já entrou com tudo, né? A campanha já começou, eu acho que ele tá conseguindo acertar a veia e está começando a trazer esse discurso. Porque, assim, eu estava reclamando muito, até mais cedo eu falei com o Cadu, quando ele chegou aqui, que, assim, parece que a campanha municipal ela se estendeu um pouco esse ano. E a gente ainda não começou a antecipar essa campanha nacional. A maior campanha que a gente tem, a maior eleição que a gente tem é a próxima, que a gente vai ter que escolher 2 senadores, presidente da República, governador, deputado federal e estadual. Então, assim, é muita gente para você escolher. Então, assim, e isso ainda não começou. Essa discussão nacional, essa discussão ainda não no povo. Cara de Cacá. Eu acho que as pessoas estão muito, Rapaz, Cacá, discutindo. As pessoas gostam de eleição, principalmente jornalista, viu? Tem jornalista que gosta mais de eleição do que político. Eu sou o cara da campanha contínua, Cacá. Eu acho que a campanha nunca acaba. Eu também estou dessa vibe. Então, eu sou militante. O que aconteceu para mim é que você estendeu a campanha. Você ainda está discutindo a municipalidade. E assim, e Neto, tá, com sabedoria, está entrando e trazendo essa discussão agora da segurança pública e está começando a, de fato, falar sobre a campanha e a eleição de 2026, que eu acho que precisa ser feito mesmo. Acho que você precisa discutir o que está acontecendo. Não estou dizendo que é certo, que é errado. Agora você precisa discutir, você precisa antecipar isso. É ruim para o governo? É, porque o cara tem que trabalhar. Mas, para ele que quer ser candidato, eu acho que você tem que discutir isso. Em algum momento, também você, enquanto deputado federal, né? Posso já... Pré-candidato a deputado federal. Então, assim, você também vai ter que começar a discutir. Como já estamos discutindo segurança na Bahia toda, transporte, quando a gente está falando de Bahia toda, então, assim, a gente precisa antecipar isso. Até para acabar um pouco essa polarização de um briga com o outro, um bota o dedo na cara do outro. Eu acho que falta mais isso. Então, o que você está achando desse movimento de Neto de já começar de fato, a ir para cima e a brigar, de fato, com o Jerônimo? E Neto, você que está mais perto esteve mais perto na campanha passada, estará mais perto nessa próxima campanha. Como é que você está enxergando esse início? Já está preparado para já começar a botar o tênis e rodar essa Bahia também? Olha, da jornada dupla? Primeiro, eu quero dizer que eu sou um democrata convicto, aceito, respeito a urna, o resultado que vieram das urnas,
mas eu não posso deixar de afirmar que nas eleições de 2022, talvez quem perdeu a eleição foi a ACM Neto, mas talvez quem tenha mais perdido foi a Bahia. Foi a Bahia. A Bahia deixou de, naquele momento, ter a oportunidade de ter um governador com ideias novas, que tinha o seu trabalho testado e aprovado como deputado federal, como prefeito de Salvador, um cara que tem uma capacidade de gestão, de transformar. Você vê, hoje em dia ninguém fala mais, mas quando o Neto assumiu a prefeitura em 2012, Salvador não tinha condição de coletar o lixo, né? E se transformou 12 anos depois, graças ao seu trabalho e ao trabalho do prefeito Bruno Reis, na melhor capital do Brasil, a cidade com o maior número de investimentos, a cidade que mais gera emprego no Nordeste. Uma cidade verdadeiramente pujante. Mas a maioria da população decidiu, naquele momento, votar no alinhamento. Muitas pessoas que votaram no governador, a qual eu também o respeito, mas não sabiam nem que estavam votando. Votaram no número. Votaram no número e agora não. Agora, nas eleições de 2026, ele vai precisar botar a cara na tela, defender o legado do seu governo, o trabalho que ele fez nesses 4 anos na Bahia. E a ACM Neto está tendo, nesses últimos 2 anos, pós-eleição de 2022 para cá, exercer o papel em qual as urnas o colocaram, que é de oposição, que é de criticar, que é de apontar. O PT não gosta muito disso, não. Toda vez que Neto faz uma crítica ou apresenta uma questão discordando com o que está acontecendo ou apontando os problemas que estão acontecendo na Bahia, os membros do Partido dos Trabalhadores ou até o próprio governador tentam trazer à tona, porque perdeu a eleição de 2022, perdeu a eleição, é choro de derrotado. Não, perdeu, acabou, a página foi virada, vamos discutir a Bahia. Então, em 2026, ele vai ter a oportunidade novamente de se mostrar, de se apresentar para a população de toda a Bahia. Acho que já entendeu quais foram os erros que cometeu, quais foram os acertos que foram feitos naquela campanha, e agora, mais maduro, ainda mais experiente, vai ter a oportunidade de apresentar em 2026 um novo projeto para a Bahia, né? E o governador não vai ter a condição de se esconder atrás de um número, ele vai precisar defender o seu legado. Então, a gente vai ter, em 2026, uma eleição muito mais transparente, uma eleição muito mais aberta, onde o cidadão vai poder verdadeiramente escolher se quer continuar com o que aí está, se está satisfeito com o que está vivendo na Bahia e no Brasil, ou se quer buscar um novo projeto, um projeto novo de quem também já teve a oportunidade de ser testado e foi aprovado pelo povo soteropolitano. Então, esse não só soteropolitano, mas bom baiano para deputado, né? Esse é o sentimento que eu tenho para as eleições de 2026. Eu acho que Neto já chegou muito forte em situações, em condições muito adversas, né? A gente tinha o governo da Bahia, 16 anos de governo, tinha um governador bem avaliado, a gente não pode, apesar de não concordar com a forma ou com algumas falas dele, como a da laranja que você citou, daqui a pouco a gente não pode dizer que ele não era bem avaliado, que a comunicação do governo funcionava e conseguia esconder os problemas da população. Não, o governador atual, em 2026, vai precisar defender o seu legado. Agora, Cacá, ele deixa de ser uma aposta para ser a vitrine. A vitrine. Então, Neto vai ter a oportunidade, em 2026, de fazer esse enfrentamento. Eu acredito muito numa vitória dele. Bateu até o Neto é candidato. Porque o que eu estou vendo, não só em Salvador, porque tenho rodado toda a Bahia, é a decepção de quem votou. Então, o povo, dessa vez, vai ter a oportunidade de comparar
e geralmente quando a gente compara, a gente escolhe o melhor. Agora, deixa eu só para complementar essa. Eu sei que você não gosta de apontar e falar do outro lado. Mas em 2022, inclusive, foi um dos grandes motivos que vocês romperam, eu digo PP, romperam com o governo, que foi a forma da escolha dos nomes. E agora eles estão falando de chapa puro sangue. Estão falando de Wagner, Rui e Jerônimo, uma chapa 100% PT. O que você acha dessa forma deles de fazerem? E o que você acha que isso pode ajudar vocês que estão disputando contra eles dentro desse processo? Você acha que muita gente de lá pode migrar para estar pensando... Coronel, diz logo o nome aí, vá. Não, na verdade, eu acho que eles estão, mais uma vez, a demonstração. Eu não sou futurologista, não sei se essa vai ser a chapa que eles vão apresentar. Também não é da minha conta, né? Eu sou um cara que gosto muito de tomar conta da minha vida, do que eu posso fazer, aonde eu posso contribuir. Mas, com certeza, essa chapa é a chapa que é o retrato do que o Partido dos Trabalhadores representa hoje, né? Querer de tudo para si, mais uma vez, colocando os aliados de lado. E, se isso acontecer, nós vamos ainda com mais gás e com mais vontade para a eleição. Então, Ângelo Coronel, bem-vindo? Rapaz, o Ângelo Coronel sempre foi. Não, entenda. Ele é muito bem-vindo, tipo, foi escanteado ali. Coronel. Venha pro braço da gente. Qualquer pessoa que decida pensar uma Bahia diferente é bem-vinda. Coronel, já está feito o convite, viu? Né? Eu conheço o Coronel desde que nasci. Né? Coronel é amigo de João Leão, eram vizinhos de fazenda, muito antes de política. E você gosta muito de cavalo, você gosta muito disso. Eu fui colega de Coronel na Assembleia como deputado, foi uma das pessoas que eu tive a oportunidade de conviver nos 4 anos que eu tive lá. Participei ativamente da sua eleição para deputado, para presidente da Assembleia e também para a sua eleição de senador. Nós estávamos juntos, eu fui um dos grandes incentivadores e trabalhei pela Câmara, porque é um querido amigo e é um grande senador. Não, gosto muito da torcida. Então, o Coronel faz um grande trabalho. E está com a caneta na mão. Está com a caneta na mão. É o relator do orçamento, posto, inclusive, esse que eu já ocupei. Está com a caneta Conversamos na mão. muito, trocamos muita figurinha ao longo desses últimos anos. E não acho também que Coronel tem que vir para cá porque ele foi preterido ou porque ele vai ser preferido. Não, ele tem que vir para o projeto. Ele tem que vir, quem quiser vir, é bem-vindo para pensar uma Bahia diferente. Um projeto. Eu acho que quando o cidadão chega, enxerga e pensa, ele tem muito a contribuir, com certeza. Coronel, o Diego e Ângelo são políticos, né? Ele e os seus 2 filhos são políticos que ainda têm muito para contribuir pela Bahia. Então, Cacá, com essa sua fala, você crava, então, Neto, candidato a governador em 2026. Eu cravo, não. Quem pode cravar mas ele. Mas será um candidato natural. Eu acredito que ele, por tudo que eu tenho visto, pelo que eu tenho conversado com ele, o projeto de ACM Neto é, sim, ser candidato natural, né? a governador. Né? Perdeu a eleição por 1% dos votos em 2022 e, como eu falei, agora ele vai ter a oportunidade de fazer verdadeiramente o enfrentamento, né? De mostrar as mazelas que a Bahia vive e os erros que o governador atual tem Vou cometido. lhe fazer 2 provocações. Deixa eu aqui. Cacá é hoje pelo PP há quantos anos? Desde 2005, se eu não me engano? 2005. Não, eu me filiei, eu fui candidato a prefeito ali naquela época, em 2004, pelo PL. E logo depois, em 2006, a gente se filiou ao Progressistas. Então, quase 20 anos de partido. Quase 20 anos de partido, é a minha família, é a minha casa. Até me perguntaram isso ontem e eu disse, rapaz, eu estou muito feliz, tenho hoje uma excelente relação com o presidente Mário Negromonte Júnior. Tenho trabalhado insistentemente para que o Progressistas permaneça no governo, aonde as urnas o colocaram, que é na oposição, porque não acredito no projeto, não acredito no que aí está, e vou lutar. E já conversamos em Brasília com o presidente Ciro Nogueira, com as lideranças nacionais do nosso partido, e eles já disseram, 2026 a gente vai discutir em 2026, olhando
o cenário, olhando o desejo, conversando também aqui, é óbvio, com os nossos prefeitos, com os nossos deputados, mas vamos tomar a decisão que é melhor para o partido e que é melhor para a Bahia apenas em 2026. Então, Cacá é candidato, naturalmente, pelo PP federal em 2026. Existe alguma possibilidade de mudança? Olha, não trabalho com essa perspectiva porque, volto a dizer, acredito que o Progressistas estará na oposição em 2026. Eu vou estar na oposição e tenho certeza que o partido vai estar comigo, vai estar ao meu lado em 2026 na fileira da oposição. Então, serei sim, sou nesse momento pré-candidato e homologado nas convenções, serei candidato pelo Progressistas. Show de bola, meu amigo. Cacá, trazendo um pouco até dessa questão de Assemineto, uma das críticas que ocorreram na última eleição e que continua ainda sendo fomentada principalmente pela oposição, tem um site aí de uma pessoa que sempre está colocando isso, botou recentemente, que o ex-prefeito Assemineto ele tem, né, o costume de não atender essas pessoas que não são tão próximas a ele, ex-prefeitos e ex-vereadores também, deputados que fizeram campanha no primeiro turno, fizeram queixas que o ex-prefeito não ligou, no segundo turno não o procurou, ou algo do tipo. E tem aí, passou recentemente que um prefeito que apoiou ele, está ao lado de Jerônimo já. Como é que você vê esse tipo de crítica, se isso realmente procede, e esse tipo de movimentação de pessoas que uma hora apoiaram o Neto e agora estão ao lado de Jerônimo, se isso é uma coisa normal ou se já era realmente esperado esse tipo de troca de poderes? Até porque Neto é ex, né? Não está com nenhum cargo político e Jerônimo está no governo. E os prefeitos precisam do dinheirinho do governo para poder gerir, né? Seria bom que não fosse essa troca, né? O que eu acho engraçado é que o prefeito vai para uma agenda institucional com o governador, como deve ser, o governador deve e tem que atender a todos, independentemente de partido, para discutir os problemas da cidade, problemas que afligem do Estado, onde o Estado pode contribuir nos municípios. E, na saída, já se sai uma matéria, uma reportagem dizendo que o prefeito está aderindo ao governo. Isso soa até engraçado, né? Mas a gente não deve entrar nesse jogo, nesse tipo de disputa menor. O que eu vejo e o que eu vi nas eleições de 2024 foi a Assemineto participando onde foi chamado, que Lauro de Freitas mesmo teve diversas vezes, Sim. em diversos municípios. Eu rodei essa Bahia praticamente toda com o Neto. Pessoas, inclusive, que no começo da eleição não queriam estadualizar o processo, a disputa no final, pedindo a ele para que fosse, para que gravasse um vídeo, para que participasse. É óbvio que Neto não é governador, ele também tem as suas outras atividades, afinal, ele é um cidadão comum como um todo, então ele tem o seu tempo da política, né? Ele é dirigente partidário, ele é presidente de uma fundação que os fazem ter que estar em Brasília também. Pai recente. Tem a sua família, tem de coisa. Mas o que eu vejo, todas as vezes, quando eu vou no escritório dele ou quando eu vou bater papo com ele, Neto cercado por pessoas, cercado por amigos. Então, isso é uma falácia, mais uma falácia que a oposição tenta encaixar e tenta colocar para que essa carapuça pegue. Afinal, uma mentira dita várias vezes, ela acaba se transformando mas eu particularmente não vejo isso. Neto é um cara acessível. Todas as vezes que prefeitos, que vereadores que procuraram estar com ele, estiveram com ele. Agora é óbvio que ele não vai ficar forçando ou colocando. Tem pessoas que eu tenho certeza que marcharão com o Neto, que estarão com o Neto nas eleições de 2026, mas nesse momento eles procuram se preservar para tentar ter uma relação, porque o governo só funciona dessa forma, né? Tentar ter pelo menos uma relação institucional com o governo da Bahia. Então, isso é uma falácia. Neto é um cara disponível, um cara cheio de ideias, cheio de projetos, que tem muito a contribuir e que contribui com todos que o procuram, com todos que conversam com ele no dia a dia. Você falou uma coisa aí, né? Que pessoas, quando chegar a hora de marchar,
irão marchar com ele. Aí eu vou dizer a você que aqui tem um soldado para marchar do lado dele. Cacá, a gente já está caminhando para os minutos finais. Eu sei que você está agoniado aí. Que Bruno já ligou aqui 2 vezes. Mas a gente não podia deixar de falar de Lauro de Freitas, Cacá. Eu tenho evitado muito, mas eu queria ouvir de você, assim, qual o conselho que você daria à prefeita eleita Débora Regis neste momento, já que ela está vivendo esse um mês aí, eu acho que está pagando os pecados aí, eu acho que foi um mês bem, bem duro. Talvez a prefeita eleita que mais apanhou e tem sofrido. Eu acho que mas o couro dela é grosso. Como a mídia de Salvador não tem o que falar de Bruno, estão tampando em Débora, eu acho assim, eu queria que você falasse e desse um conselho. Sim. Olha, eu conheço Débora há 20 e tantos anos. Começamos juntos em 2024. Ela foi candidata a vereadora, esteve ao meu lado. É uma guerreira. Nos aproximamos ainda mais nos últimos anos, quando ela sofreu a injustiça, né? Teve o seu mandato cassado de forma injusta. Quem conhece um pouquinho de legislação, não precisa nem conhecer muita, sabe que aquilo foi feito de forma injusta, tanto que o TSE devolveu o seu mandato, devolveu a sua elegibilidade. É uma mulher retada, que quer fazer diferente. Você me perguntou qual o conselho eu daria, eu vou lhe dizer qual foi o conselho que eu dei a ela no dia 6 de outubro, quando ela ganhou as eleições. Não cometa os erros que os seus antecessores cometeram. Ela hoje é prefeita da cidade, talvez num dos momentos mais difíceis da história de Lauro de Freitas. Nem João Leão, quando assumiu a cidade em 1989, pegou uma Lauro de Freitas tão acabada como Débora pegou. Eu acho que Débora pegou Lauro de Freitas acabada como o Neto pegou na mão de João Henrique. Lauro de Freitas hoje vive uma das piores crises, se não a pior crise de toda a sua história. Uma máquina pública inchada. Quando você bota as cooperativas, quando você botava as OS e as terceirizadas, quase 81% do que Lauro de Freitas arrecadava era usado com pessoal, com pessoas que muitas vezes estavam dentro das suas casas, apenas recebendo da prefeitura para fazer política, para falar bem da gestão anterior. E Lauro de Freitas precisa virar essa página. Foi isso que o povo decidiu. Foi assim, foi por isso que Débora teve uma votação expressiva, contra tudo, contra todos, contra a máquina, contra a tráfico, contra a dificuldade. Venceu em todas as urnas da cidade, foi eleita com a maior votação que essa cidade já deu a um prefeito, né? E a cidade está cheia de esperança, cheia de expectativa, e eu também estou, e acho que ela precisa mudar. É óbvio que toda mudança é dolorosa. Então, as pessoas que estavam mal acostumadas estão aí sofrendo, reclamando. Ela pegou uma cidade onde a prefeita não pagou o salário dos servidores de dezembro. Em compensação, pagou as rescisões dos seus amigos. Escolhas equivocadas que foram feitas ao longo dos últimos anos e que refletiram. Então, é normal também o cidadão que trabalhou querer receber, e ela já começou a pagar. Mas Lauro de Freitas precisa de um choque verdadeiro de gestão. E Débora está disposta e está trabalhando para fazer isso. Escolheu uma equipe muito qualificada para estar à frente do governo, das decisões. Acho que ela fez excelentes escolhas. Tem muita gente ainda, ela ainda não terminou de nomear nem os cargos necessários que as pessoas precisam para trabalhar, para exercer o dia a dia, porque ela ainda não teve condição de pagar o resto, então ela ainda não teve nem condição. E Lauro de Freitas precisa ter um pouco de paciência com
esses primeiros dias, esses primeiros meses, para ver a verdadeira revolução. Não se faz omelete sem quebrar ovos. E Débora, nesse momento, precisou quebrar os ovos. Acho que ela está certa, correta nas suas decisões. A gente precisa mudar a cara dessa cidade, precisa devolver a Lauro de Freitas alguns títulos que ela tinha no passado, onde cidade universitária, a cidade que mais gerava emprego na Bahia, as empresas vinham para Lauro de Freitas se instalar porque a gente tinha uma carga tributária que era atrativa. Sua época, né? Quando você fazia faculdade aqui. Então, tem muita coisa para ser feita e o que eu vejo, e eu acredito muito no brilho do olho. Eu conversei com ela na semana passada e o olho dela brilhava, falando um pouco das dificuldades que enfrentou nesses primeiros 30 dias, mas prospectando o futuro da nossa cidade. O que eu posso dizer para as pessoas de Lauro de Freitas que estão nos vendo e nos assistindo nesse momento é que confiem na prefeita Débora Regis, que eu tenho certeza absoluta que, por tudo que ela passou e com o que ela passou e o que ela viveu, ela não pode e ela não vai errar. Ela não vai errar. Lauro de Freitas vai se surpreender com a gestão, com a nova forma de fazer política da prefeita Débora Regis. Ela está nas ruas. Ela está nas ruas, vivenciando, vendo os problemas e solucionando eles. A prefeita não vai na prefeitura, não parou no gabinete ainda. E ela está certa. O melhor lugar para ela estar nesse momento é nas ruas, ouvindo as pessoas. Quem se cerca apenas dos que dizem o que você quer ouvir, tem muito mais chance de errar do que quem está do lado do povo, quem está ouvindo a população, os anseios da população. Os desafios são enormes, são enormes. Lauro de Freitas precisa ser reconstruída, reestruturada, precisa ser realmente ressignificada, e é isso que a prefeita Débora Regis vai fazer nesses próximos 4 anos. Eu acredito e confio nisso. Maravilha, Cacá. Eu lhe agradeço a sua presença. Demorou, mas chegou dando show. Eu ia falar isso. Eu que agradeço a vocês. Eu só espero que não demore 2 anos para voltar. Mas eu volto. Aqui você não sabe, Cidinho acabou de ser eleito presidente da CCJ, né? Não estou acompanhando. Estou aqui, mas estou acompanhando. Cidinho, presidente da CCJ. Acabou de ser. A eleição é amanhã, né? A eleição ainda é amanhã. Foi indicado. Ele foi indicado. Como membro. A eleição, parece que as eleições vão acontecer amanhã. Já está aqui, ó. Já está aqui, ó. Foi indicado. A eleição é amanhã ainda. Já está aqui, já dando. A eleição é amanhã ainda. Aí as suas considerações finais, Cacá. Agradecer a vocês pelo convite, pelo carinho. É sempre muito bom bater um papo, né? Acho que esse formato de podcast, a gente tem quase 1 hora e tanto falando aqui. Não sei se vocês vão editar. Ficou quase 3 horas aqui, não tem edição, vocês não. Vão quase 3 horas aqui. Editar para o povo aguentar a gente aqui falando, porque político gosta de falar. Eu, inclusive, falo muito isso, critico muito isso. Acho que se tem uma coisa que eu aprendi na política foi ouvir. Aqui a gente faz uns cortes para ir para a rede social, mas... A gente fala muito, mas eu também sou um político que gosto muito de ouvir. Eu digo isso direto. A minha sala na prefeitura é uma sala de escuta. A porta da minha sala é uma porta que não tem tranca. Ela geralmente está aberta. Tem jujuba lá? Está aberta, tem jujuba, tem amendoim. Tá vazio os potes ultimamente, tá a correria. Eu acho que Cadu está comendo a jujuba toda. Nada, todo mundo que vai lá. O Cadu está de dieta. Eu estou de dieta e eu estou segurando um pouquinho nesses últimos dias, porque você vê ali, dá vontade de comer. Estou estou tentando. Malhando todo dia de manhã cedo. Tá pegando o ritmo de Renata, né? Renata é bodybuilder, chama de bodybuilder. Até 4 horas da manhã já tá na academia. 4 horas da manhã, rapaz. Outro dia desse ela come o sol. Ela que liga o sol. Aí, de vez em quando, ela mora ali perto de mim, ela fica querendo que eu vá para a academia dela. No dia que ela me pegou logo 4h20 da manhã, para embaixo de chuva, você não via nada, e eu fui com o Renata treinando, mas não aguento o ritmo dela não, que ela pega pesado. Eu ainda estou engateando
nessa vida de malhação, mas tenho procurado fazer os meus exercícios. Fora montar o cavalo, que você gosta da sua paixão, aí é a minha paixão. Então, obrigado a vocês. Obrigado. Vou voltar agora para a prefeitura para trabalhar, para me inteirar do que aconteceu enquanto eu ainda estava por aqui. Vou ligar o celular para ver as conversas e as costuras. Muito obrigado, Cacá. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal.